Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui retornando com o nosso programa Cronologia Bíblica, Histórico e Profético. O programa Cronologia Bíblica da TV Manaim, que está vinculado à Igreja Cristã Maranata. E hoje nós estamos com mais um episódio. Comigo aqui no estúdio está o pastor Roberto Pedra. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, pastor Alex. A paz do Senhor a todos, irmãos. Pastor Roberto e os nossos queridos que estão nos assistindo, nós estamos dando continuidade cronologicamente aos feitos e acontecimentos que ocorreram no Novo Testamento. No episódio passado nós falamos ali sobre os primeiros dias do Senhor Jesus no seu retorno para a Galileia. Galileia era a região onde o Senhor Jesus nasceu, passou a sua infância ali, cresceu, e agora ele retorna ali e começa a operar. E hoje nós vamos falar sobre a cura do filho do oficial. E o que chama a atenção aqui é que nós estamos vendo cronologicamente que estas experiências o Senhor Jesus tem dado àqueles que eram os gentios, né? Mostrando até o enfoque, né, sobre a vida da igreja, né? Jesus se apresenta para Israel, Israel o rejeita, mas a igreja o aceita como Salvador. Então nós vamos ver toda essa experiência, porque o filho do oficial era um oficial romano, era a nação que dominava sobre Israel ali, e Jesus ele opera uma bênção ali. O que nós vamos ver hoje aqui, né, a respeito dessa experiência? Primeiro que não há barreiras nem limitações para a operação do Senhor. Esse homem ele vai sair de um local chamado Cafarnaum, vai até onde Jesus estava ali para suplicar a bênção pelo filho. Então nós vamos ver aqui a parte geográfica, a distância, né, até física, mas isso não é impedimento para o Senhor. A questão até cultural, religiosa, porque era um oficial romano. E uma coisa importante que nós vamos ver aqui hoje é uma palavrinha muito importante para nós, que é a fé, né? Essa grande experiência. Sim. Mas para nós iniciarmos aqui, pastor Roberto, eu gostaria que colocasse o texto, até para nós termos como base, e nós vamos focar hoje, né, no Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 49, que é importante isso aqui porque diz assim: e disse-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Então nós vamos ver aqui esse apelo, né? Esse clamor deste pai. Ele sai lá de Cafarnaum, ele vai até Jesus e ele usa essa expressão, nós vamos até ver durante o episódio, porque ele primeiro trata Jesus não como um judeu qualquer, né? Sobre um dominado, né? Porque os judeus eram a nação dominada pelos romanos, mas ele já trata o Senhor Jesus como Senhor. Senhor, desce, né? Então nós vamos ver aqui um plano de descida onde esse homem estava profeticamente, e ele clama pelo filho ali, né, que estava morto, né? Nisto nós vemos a operação do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo já mudou na mente dele o conceito de Jesus, como você disse. Na mente de um oficial, era olhando para um subordinado no sentido de inferioridade, uma consideração de inferioridade. Mas o próprio Espírito Santo já havia operado no coração dele, fazendo-o entender que Jesus era o Senhor, né? E é o que o Senhor faz na vida do homem, justamente essa transformação de mentalidade. Porque até então o homem é senhor de si mesmo. Ele é o senhor de si mesmo. A opinião, vontade dos outros é subordinado, né? Então não se dá crédito, não se ouve a opinião, o que o subordinado tem a dizer, se impõe, né? Mas aqui agora, mesmo aquele homem, sendo um oficial, ele, pela operação do Espírito Santo, ele já entendeu que Jesus é o Senhor. E é o que o Senhor faz no nosso coração, né? Fazendo com que, a primeira coisa, o Senhor é o Senhor da minha vida, né? Para governar, para me conduzir a minha vida, está presente no meu coração, né? Como Senhor da minha vida. É interessante, às vezes nós lemos um versículo desse, né? Ou uma passagem dessa, mas é importante nós esmiuçarmos aqui o que aconteceu naquele momento. Porque quando nós falamos assim, um oficial do rei,
mas é importante até para os nossos espectadores, né, aqueles que estão nos assistindo, entender que houve um milagre ali, uma operação de maravilhas, né? Uma mudança muito profunda na vida de um homem. E eu até gostaria que você falasse um pouquinho aqui, porque nós falamos oficial, mas qual era o contexto desse homem, né? Politicamente, a parte cultural, a parte até social ali, e qual foi essa decisão dele deixar tudo isso, né? Ele subir, né? Sim. E ter com Jesus, né? O oficial, eu poderia até colocar o próximo quadro, o texto diz assim, em João 4, do 46 a 47, para nós darmos sequência. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia. A primeira vez foi quando, no primeiro milagre, né, do casamento, né, as águas transformadas em vinho, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Galileia, da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Nessa versão bíblica aqui diz oficial, né? Algumas versões, a expressão usada do título desse oficial era régulo. É uma expressão não usual no nosso tempo, mas significa justamente isso, né? Um oficial na época ligado ao governo de Roma, né? Ele era alguém ligado à corte real. Ele não era um soldado qualquer, mas era um oficial ligado ao reino, a Herodes. Se nós lembrarmos aqui, nós em outros episódios até falamos sobre Herodes, haviam várias Herodes, vamos assim dizer, Herodes Antipas, é o que nós estamos falando aqui, é o que governava esse período, a região da Galileia. Aquela região ali. Então, ele estava ligado a ele, era alguém da elite. Como se fosse um ministro de Estado, alguma coisa assim, né? Justamente. É uma pessoa de grande influência na sociedade e reconhecida diante da sociedade, né? Então, representando o poder político que estava ali daquela época, né? Então, mas ele, mesmo tendo toda essa estrutura humana, ele rompe toda essa barreira e para ir ao encontro de Jesus, né? Vencendo o preconceito, a preocupação com consigo mesmo, o que a sociedade iria dizer a respeito, o que as pessoas vão pensar sobre mim. Isso às vezes até um conflito de muitos que chegam, a preocupação com aqueles que estão ao redor, né? O que os amigos vão dizer se eu for até Jesus, né? Se eu começar a servir o Senhor, eu vou perder o meu ciclo de convivência, eu vou ser julgado por aqueles por estar indo até Jesus. Mas a necessidade daquele homem, a sua angústia e o desejo de ver o seu filho curado, fez com que, e pela operação do Espírito Santo, como dissemos, né? A primeira forma que ele se refere a Jesus já mostra que ele já o via como Senhor, aquele que pode todas as coisas, que é capaz de mudar todas as coisas. Então, aqui, este oficial, ele vence todas essas barreiras e vai até o encontro com Jesus. Uma coisa que chama a atenção, pastor Alex, é que ele creu. Jesus, ao se encontrar com ele, Jesus diz, vai, porque o teu filho vive. É interessante esse ponto, até porque, voltando aqui ao texto que você leu, o verso 47 começa dizendo assim, ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele. Então, é interessante isso, eu gostaria até que passasse o próximo versículo, o próximo quadro, porque o verso 48 diz assim, ele se aproxima de Jesus e Jesus agora ele fala para os seus discípulos ali, para todos que estão ali, e o Senhor traz uma expressão muito interessante, diz assim, então Jesus lhe disse, todos estavam ouvindo ali o que ele estava falando, se não virdes sinais e milagre, não crereis. Mas aquele homem, ele não tinha visto nenhum sinal e nenhum milagre, mas ele creu. E é esse aspecto agora, por quê?
porque nós vamos falar de algo muito importante para nós, até para você que está nos assistindo, que é sobre a fé. Aquele homem, ele ouviu. De quem que ele ouviu, né? De quem que ele ouviu sobre Jesus, né? Quem que disse para ele? Então nós vemos aqui uma clara operação do Espírito Santo. Então, o homem, ele vai ter acesso, né, a esse projeto pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, né? Então houve uma operação de Deus ali na vida daquele homem. Um homem que era um político, ele vivia as regalias do palácio, talvez por certo ele vivia as riquezas do palácio, as benesses que tinham ali, mas ele tinha uma necessidade que o rei Herodes não podia suprir, que os médicos da época não podiam suprir, que os amigos que ele tinha, que os servos que ele possuía, que o dinheiro que ele possuía, nada podia suprir, porque ele tinha um filho que estava doente. Mas ele escutou a respeito de Jesus, como hoje você está ouvindo a respeito de Jesus, talvez seja a primeira vez que você está ouvindo a respeito da pessoa do Senhor Jesus. E houve uma operação de Deus ali, porque o ouvir sobre Jesus o fez, e nós vamos falar um pouquinho daqui a pouquinho, porque não foi fácil. Ele rompeu tudo isso e ele foi até o Senhor. E o Senhor traz esta palavra, né? Porque o Senhor falou assim, ó, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Mas aquele homem, ele viveu essa experiência. Ele viveu essa experiência. Sim. Ele foi até o Senhor Jesus. E a fé faz isso. Eu até me lembrei, pastor Roberto, de um texto lá em Efésios, né? No capítulo 2, os versos 8 a 10, diz assim, porque pela graça sois salvos. Aquele homem não tinha benefício nenhum de ser alcançado pelo Senhor. Merecimento algum. Merecimento algum. Era um romano, um gentil. Jesus estava ali para tratar com Israel, mas a graça que é favor e merecido alcançou aquele homem. Então, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então, o que trouxe aquele homem ali? A fé. Que é o elo de ligação entre Deus e o homem, né? A fé que vem de Deus, passa por nós e vai voltar para Deus, né? E isso não vem de vós. Isso não era uma qualidade dele. Não era natural dele. Não era natural, mas foi Deus que plantou, que colocou aquela fé. É dom de Deus. Então é essa grande experiência, né? O que nos faz chegar a Jesus é isso. É a graça, é a fé que é colocada em nós, que vem de Deus. Não vem das obras, porque ninguém se glorie. Aquele homem não foi atingido pelo Senhor porque ele era rico, ele era um oficial, ele era famoso, ele vivia no palácio. Não foi pelas obras, mas é pela graça, né? O texto diz isso, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ele não chegou se apresentando como oficial, olha, eu sou oficial do rei. Não, Senhor, desce depressa porque o meu filho está doente. Então era o pedido dele. E o texto continua, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, o que estava acontecendo com aquele homem ali era o novo nascimento. Sim. Ele deixaria de ser agora o oficial do rei, Herodes, para ser agora nova criatura em Cristo Jesus, né? Para realizar agora, não as obras antigas, mas as boas. Quais são as boas obras? Fazer a vontade de Deus, caminhar na presença do Senhor, crer na eternidade, viver a experiência do poder do sangue de Jesus e aguardar a volta de Jesus para que nós possamos morar na eternidade. Sim. E o texto termina assim, a quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então essa foi a experiência desse homem aqui. É interessante, pastor Alex, que a fé na vida desse homem veio primeiro a fé para depois vir o sinal, né? Jesus aqui traz uma palavra como que repreendendo, dizendo, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Mais adiante, os fariseus diziam para Jesus, faz um milagre para que creiamos que tu és o Cristo. Eles queriam primeiro ver o milagre para depois crer, mas quando na verdade é o contrário, né? É como o texto que nós comentávamos, esses sinais seguirão aos que crerem. Não é o contrário, né? Hoje a gente vê muito isso, as pessoas elas querem seguir os sinais, sim, seguir os milagres, mas não é isso, né? Justamente, a fé vai adiante, quer dizer, os sinais seguem, eles vão depois, mas primeiro vem a fé. Este homem creu, o filho dele estava distante, né? Mas ele creu, olha, vai porque o teu filho vive.
Então, é a fé que leva o homem a viver a experiência mesmo sem ver. A fé não precisa de vista, mas é o crer na palavra do Senhor, né? Então, aí sim, o que crê, ele vê os milagres. Não são os milagres que vai fazer o homem crer, né? É a operação do Espírito Santo. É interessante você está falando aí você está falando a respeito o filho estava distante. Eu gostaria até que passasse o próximo quadro, até para você comentar, porque havia ali algo importante para nós aqui, que é uma distância até considerável geograficamente, sim, né? Sim. Aí eu gostaria até que você comentasse sobre esse texto. Ele estava em Cafarnaum, né? E vai a Caná da Galileia. O texto diz assim, João 4, versos 50 a 53. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Nós vemos algumas expressões aqui, né? Ele desceu. Antes ele pede a Jesus: Senhor, desce comigo a minha casa. Porque Caná da Galileia, em relação a Cafarnaum, estava numa distância de aproximadamente 37 quilômetros, né, de distância de uma para outra. Então, para quem vai a pé, a caminhada, é uma caminhada longa, de 7 a 8 horas de caminhada, né? E um detalhe interessante, porque Cafarnaum, a posição de Cafarnaum estava a cerca de 200 metros abaixo do mar. Se localizava a cidade de Cafarnaum. E Caná da Galileia já está num ponto mais alto, cerca de 300 metros acima do nível do mar. Então, esse homem, esse oficial, ele faz essa jornada difícil, morro acima, para se encontrar com Jesus. Quando ele sai da sua casa, deixando seu filho, né, praticamente morto, agora essa jornada de subir até ao encontro do Senhor não é nada mais do que justamente a ação do Espírito Santo na vida dele, que o moveu a fazer isso. Exato, só o Espírito Santo faz isso, né? Só o Espírito Santo. Tira o homem do fundo do poço para ter um encontro com Jesus. Para ter um encontro, tira o homem da baixeza do mundo, porque o homem, o mundo, ele vive nesse nível, né, humano, natural, onde não há solução. Às vezes a pessoa pode até ouvir: não, já não tem mais solução para ele, né? Todos os recursos já se esgotaram, mas agora ele sobe, deixa o nível, né, abaixo do nível do mar. Estava nem no nível, né? Estava abaixo. Né? Estava completamente envolvido ali com o mundo, né? Com as coisas dessa vida, né? E sobe, alcançando agora, deixando o tempo do homem para alcançar o tempo de Deus. No tempo de Deus não há impossíveis, né? No tempo do Senhor não há nada que Ele não possa fazer, né? Então agora ele vai ao Senhor, tem esse encontro, tem esse diálogo maravilhoso de reconhecimento de que Jesus é o Senhor, e a palavra dele: não vai, desce porque o teu filho vive. E no meio do caminho, quando ele voltando, ele recebe a notícia: teu filho vive. É interessante isso, porque há vários detalhes aqui. Porque qual foi o tempo da cura daquele menino, né? O texto deixa muito bem definido isso, né? Às 7 horas ele estava curado. Isso é importante também nós entendermos, né? Nós estamos falando da fé, falando dessa distância, né? A palavra de poder do Senhor, né? Pode voltar que o seu filho está curado, né? A gente vê aqui a nossa experiência com a oração, né? Às vezes nós oramos, nós clamamos pelos nossos filhos, pela nossa família, às vezes aqueles que estão longe, e Deus, ele opera. Não há distâncias, não há barreiras para a operação do Senhor. Mas é interessante esse tempo, porque nós vamos ver essas expressões, até você que está nos assistindo, às vezes não está familiarizado com isso. Por exemplo, o 7 fala do tempo perfeito de Deus, né? É o número perfeito, né? Então, mostrando aqui que há um tempo perfeito estabelecido para a operação do Senhor. Sim. O Senhor não vai nem adiantar, nem atrasar
a operação na sua vida. Mas é no tempo certo, no momento certo. Ele deixou aquele menino ali, a sua casa totalmente destruída, aquele menino à morte, caminhou de 7 a 8 horas, né? Rompeu ali, foi um plano de subida, mas ele rompeu aquilo, foi levado pelo Espírito Santo ali, até o encontro com Jesus. Depois de ter esse encontro com Jesus, de viver essa experiência, de crer no Senhor, né? Então era essa experiência. Agora ele ia ver os sinais, porque ele volta e os seus servos anunciam: olha, o seu menino está bom, ele está vivo. A palavra era essa: olha, o teu filho vive. Que coisa muito profunda, né? O teu filho vive. Então é essa mesma experiência que o Senhor ele tem para a sua vida. Jesus ele tem para a sua vida. É você ouvir esta boa nova, né? Olha, a sua casa vive, o seu marido vive, a sua esposa vive, a sua família tem vida. Sabe por quê? Porque Jesus ele vai operar. E é no tempo dele, né? Às 7 horas. Interessante, pastor Roberto, que o texto se encerra dizendo assim, ó: e entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. Mas o mais importante aqui é o final desse verso: e creu ele e toda a sua casa. Então houve salvação de uma família. Sim. De uma família, a salvação, o resgate de uma família para Jesus. Glórias a Deus. Isso é maravilhoso, porque o que Jesus faz vai além da nossa compreensão. O propósito do Senhor na vida de cada um de nós, ele alcança a nossa vida, transforma a nossa vida, tirando toda angústia, toda morte, fazendo-nos alcançar a vida, né? E ela se estende a nós e a toda a nossa família. Glória a Jesus. Aquele lar que talvez poderia, o que seria daquela família se não tivesse acontecido aquele encontro, né? Seria a morte, a tristeza, né? O choro. Mas Jesus trouxe àquela família a alegria, a experiência da vida. E é isso que o Senhor faz, né, a todos que se aproximam dele. Talvez isso não é trazido nos textos, né? Mas por certo aquele homem testemunhou do seu encontro com Jesus. Sim. Aquele menino talvez: pai, o que aconteceu? Não, eu tive um encontro com Jesus, né? Eu fui até ele, eu saí dos 200 metros abaixo do nível do mar. Eu rompi isso porque eu ouvi falar desse Jesus, eu tive um encontro com ele e através da palavra dele houve vida na nossa família. Então é esta experiência gloriosa, né? E nós vemos, pastor Roberto, que eu até falei que foram as primeiras experiências, mas Nicodemos teve a experiência com o Senhor do nascer de novo, né? Simeão e Ana, mas agora nós estamos vendo aqui essa experiência de salvação, né? Não há barreiras, né? O Senhor não faz acepção de pessoas, né? Ele alcançou esse homem ali, alcançou a casa dele. E é interessante, eu fico me perguntando assim: o que moveu aquele homem, né? O que moveu aquele homem a deixar ali o conforto dele do palácio? Talvez ele poderia se acomodar. Era uma doença, muitos morriam daquela maneira, o meu filho está morrendo, mas ele não se acomodou, ele foi impelido ali por algo. Sim. E é interessante, eu gostaria de finalizar esse episódio e passar o último verso que nós vamos tratar sobre esse assunto, porque o texto diz assim: Jesus novamente fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Esse foi o segundo milagre de Jesus. Qual foi o primeiro milagre? Foi no casamento, como você citou. Sim. Faltou vinho, né? O vinho é tipo da alegria naquela festa de casamento. Jesus agora ele manda trazer 6 talhas, manda enchê-las com água e ele transforma aquela água em vinho, né? E o mestre Sala ali, naquele episódio ali, naquele momento, ele diz assim: olha, tu guardaste o bom vinho para o final. Então, profeticamente, mostrando ali que o 6 fala do homem também, o número 6 fala do homem. É uma operação do Senhor. Era mostrando ali que Jesus agora ia encher os corações com o Espírito Santo. E essa é a resposta. O primeiro milagre, o resultado daquele primeiro milagre foi na vida desse homem. Porque o que moveu aquele homem ali foi o Espírito Santo. Ele foi tocado pelo Espírito Santo. Ele foi levado pelo Espírito Santo a sair dos 200 metros abaixo do nível do mar,
a romper, a andar 37 quilômetros, né? A romper todas as coisas, a questão religiosa, a questão social, a questão política e ter um encontro com Jesus, somente pelo Espírito Santo. Sim. Então esse foi o segundo milagre. E o segundo milagre foi de vida, né? E vida em abundância. E você que nos assiste também pode viver essa experiência, né? De viver essa experiência de ser cheio do Espírito Santo e viver um milagre em Jesus. Não é isso, pastor? Sim. E interessante, pastor Alex, porque o filho morto, no coração do homem, é Jesus morto, o filho. Que não fala, que não age. Não fala, não tem vida. Mas Jesus, a experiência que o Senhor quer levar o homem a ter nessa hora é o Filho vivo no coração. É Jesus, o Filho de Deus, vivo, falando, se revelando. Esse é o grande milagre. Não é uma vida religiosa, não é uma vida tradicional, mas uma vida onde o Filho está vivo. Muito bom. Esse é o maior milagre. É por isso que é o primeiro milagre, agora o segundo milagre, o Filho está vivo. Glória a Jesus, né? E foi o anúncio, né? Olha, pode ir para casa, o seu filho vive. E esta é a mesma palavra para você nesse encerramento desse episódio. Hoje você pode ter uma experiência com Jesus, com aquele que muda a vida do homem. E você vai poder dizer e testemunhar a mesma coisa. Olha, o Filho de Deus, ele vive no meu coração, ele está vivo, né? Ele está agindo, ele está operando. Nós estamos encerrando, nós queremos desejar a todos a paz do Senhor Jesus e te convidar a continuar assistindo os episódios do programa Cronologia Bíblica. A paz do Senhor, a paz do Senhor, pastor Roberto. A paz do Senhor, pastor Alex, a paz do Senhor a todos.